Boa tarde já, no horário que eu tô gravando aqui, mas eu não sei, vocês vão ver boa tarde, bom dia, boa noite, sim, né? Vamos lá, vamos fazer a correção da atividade que eu mandei por último. Vocês lembram? Atividade número 3. Vamos lá. Sobre o poeminha da casa, lembra? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Vamos lá. Olha aí, pessoal. A gente leu o poeminha, cantou o poeminha e eu fiz algumas perguntinhas para vocês. Vamos fazer uma lista? Que tal listarmos o que não tem na casa? É muito fácil. Quem já memorizou a música só vai continuar, ó. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não era isso? Não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Opa. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Não era isso? Então vamos voltar aqui no texto, ó. O que a casa não tinha? Ela não tinha teto, ela não tinha chão, ela não tinha parede e ela não tinha pinico, não é isso? Então, a lista são 4 penico. Opa, botei pinico, é penico. Então, pessoal, vamos lá. Então, são 4 coisas que a casa não tinha: teto, chão e parede. E lembra da pergunta que a gente fez lá na escola? Será que podia ter uma casa assim? Lembra? A gente respondeu que não, porque não tem. O princípio da casa é teto, chão e paredes, né? E pinico também, tem que ter pinico. É importante. Vamos lá, vamos continuar. Vamos voltar no texto e escrever a qualidade da casa e depois separar seus pedaços. Olha só, lembra que eu falei com vocês? Qualidade são características. A gente a gente usa o termo qualidade só como se fosse uma coisa, um elogio, uma coisa positiva. Ou uma coisa que for só o que for bonito, e não é, entendeu? Qualidade é tudo aquilo que define as coisas e as pessoas, como as coisas e as pessoas são. Então, por exemplo, tem quem seja alto, tem que seja baixo, tem que seja gordinho, tem que seja magrinho, tem quem seja branco, tem que seja negro, tem que seja pardo. Então, são características. Mas também é característica da pessoa a forma como a pessoa é. Então, por exemplo, a casa, ela é engraçada. Tem gente que é ranzinza, tem gente que é mal-humorado. Mas essa casa não, ela é engraçada. Então, a palavra que a gente vai colocar aqui é engraçada. É a palavra que a gente vai colocar aqui. Mas quando a gente separa os pedacinhos da palavra engraçada, como é que fica? Ó, engraçada. Ó, quantas vezes eu bati a minha palminha, ó? Engraçada. Ó, 4. Então ficou engraçada. Engraçada. E eu chamo sempre a atenção dos coleguinhas para as sílabas que tem o som nasal, ó. Se eu não colocar o meu N para dar esse som de fica engraçada. Não é engraçada, é engraçada. Então, o N faz parte do E, para que fique o som de
gra. E para fazer o som de gra, eu preciso colocar o R intrometido aqui, ó, o R intruso. Ele vai mudar o som do G, porque sem esse R eu ia falar G, mas eu não falo G, eu falo gra. Engraçada, engraçada. E lembrando que o sa aqui é C cedilha, não é S, é C cedilha. Então a palavra ficou 1, 2, 3, 4. E a tia já ia explicar para vocês, mas quando a gente voltar, a tia explica melhor no quadro, a gente junta, tirando as dúvidas. Algumas coisinhas que a tia ia aproveitar se estivesse na sala de aula para explicar para vocês sobre as palavras que tem 4 sílabas, tá certo? Mas quando a gente voltar, a gente vai aprender muito mais coisas. E aí, pessoal? A próxima era qual era o endereço da casa? É porque tem um gatinho brincando aqui. Qual era o endereço da casa? Vamos ver? No texto traz essa informação. É uma informação que está posta no texto. Eu não preciso imaginar. Ela está no texto. Então, vamos procurar no texto aonde que está o endereço. Vamos lá? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então, aonde a casa estava, gente? Na Rua dos Bobos, número 0. Então, a gente vai colocar aqui. Qual é o endereço da casa, pessoal? Rua dos Bobos, número 0. Esse é o endereço da casa. E aí eu vou deixar uma outra perguntinha para vocês. Será que existe um endereço assim? Uma rua que chama Rua dos Bobos? E que a casa tem o número 0? Lembra lá na matemática? O 0, ele identifica que quantidade, pessoal? O 0 é quantidade nenhuma. É quando não existe, não tem nada. Então, existiria uma casa número 0? Não. E alguém ia colocar o nome da rua de Rua dos Bobos? Eu não queria morar na rua que chamasse Rua dos Bobos, né? É muito chato morar numa casa que chama Rua dos Bobos. Eu não queria morar numa casa que chamasse Rua dos Bobos, não. Bom, continuando, a gente já corrigiu nosso dever, foi muito fácil, né? Esse aqui é muito fácil. Agora vamos lá. Para os coleguinhas fazerem, eu preparei uma atividade para vocês de matemática. Eu não gosto de matemática. Eu amo matemática. Vamos lá. Professora, essa tá conde, professora. Não tá conde, não. Parece grande, mas não é grande. Vamos lá. Lembra que a gente aprendeu sobre as dezenas? A gente vai falando dezena. Não é isso? Que a gente conta no nosso sistema de contagem, a gente conta sempre de 10 em 10. Então, nós temos a dezena, nós temos a centena, nós temos a milhar e assim vamos embora. Sempre multiplicando de 10 em 10. Mas eu quero ver se vocês realmente entenderam essa contagem de 10 em 10. É muito importante treinar. Matemática é igual ler. Quanto mais você faz matemática, quanto mais você lê, melhor você fica. Então, vamos lá. Como é essa atividade 1 aqui? Gente, essa data, vocês não se importem com ela. Eu coloco aqui porque é o dia que eu preparo. Eu nem vou colocar mais nas próximas. Porque não é, às vezes não é o dia que vocês conseguem ver e tudo, né? Mas na hora que vocês forem fazer em casa, se estiver copiando, se não estiver imprimindo, coloque a data que você está fazendo, né? Para ficar legal, para você se situar no tempo, né? Porque o cabeçalho é isso, é para vocês saberem que dia você está, né? Quarentena, senão a gente enlouquece, né? Não pergunta, esses dias Pedro, era uma sexta, Pedro perguntando se era domingo, enfim. Vamos lá. Essa atividade, eu já dei a pista. Eu já disse que é para contar de 10 em 10. Só que eu preciso que vocês prestem muita atenção no início e no fim, tá certo? Olha só.
eu conto 10 e vou acabar no 100. Então, qual é a minha sequência aqui para eu chegar aqui, ó? Essa eu vou só falar, hein? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Veja que eu contei de 10 em 10. Só que, vamos pegar essa aqui, o 16, ó. Opa, aqui tá errado. Aqui não é 5, não. Aqui é 6. Veja, eu comecei com 6, comecei com 16 e tenho que acabar no 106, contando de 10 em 10. Veja que tem que contar de 10 em 10. Então, como é que ficaria aqui? 16 mais 10, 26, mais 10, 36, mais 10, 46, mais 10, 56, mais 10, 66, mais 10, 76, mais 10, 86, mais 10, 96, mais 10, 106. Então, prestem atenção para não fazer as coisas corridas e ficar errado. Veja o número que inicia e o número que termina. Certinho? Não é difícil. É contar sempre de 10 em 10, mas preste atenção de quando você está começando a contar e até onde você vai chegar, tá certo? Depois a tia vai dar uma complicadinha. Vamos lá. Agora eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque nós não fizemos tantas vezes essa atividade em sala como eu gostaria de ter feito. Mas eu também não posso ficar sempre passando a mesma coisa para vocês. Então, vamos prestar atenção. Às vezes agora nessa primeira vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de fazer, mas se prestar atenção no exemplo que a tia deu, não fica tão difícil assim de fazer. A gente vai trabalhar muito esse ano, o ano de vocês de segundo ano, com decomposição de números. O que é decompor o número? Veja, eu sempre digo a vocês, unidade e dezena, é isso? Quando você tem um número que tem dezenas e unidades, ele é um número composto. O número, quando ele tem só unidade, ele é único, ele é unidade, ele só tem unidade. Agora, quando você tem um número composto de dezena e unidade, as duas casinhas aqui, ó, dezena e unidade, ele é um número composto, porque ele é composto de duas casas da dezena e a casa da unidade. Eu preciso que vocês verifiquem, que vocês façam sempre essa observação de que número você está fazendo. Porque vocês assim vão internalizar na cabecinha de vocês que é quando eu coloco o meu 2 aqui na casinha da dezena, na verdade não é 2, é 20. Porque o número é multiplicado por 10 na casa da dezena. Então, se é um 2 aqui, é 2 vezes 10. Então, é 20. É o 10 duas vezes. Então, eu preciso que vocês decomponham o número para que vocês observem e identifiquem que o número ele está multiplicado por 10 na casa da dezena e que na casa da unidade ele só vale 1. Então, 4 uma vez. 4. Entenderam? Então, veja, o número 24, que é o número que eu coloquei aqui no exemplo, o número 24, ele é composto de 20 mais 4. 20 mais 4. 24 é o número, é a quantidade 20 da casa da dezena, mais a quantidade 4 da casa da unidade. 20 mais 4 é o número decomposto. Decompor número nada mais do que é identificar as casas em que ele se encontra. Então, vamos lá. Lá no quadro usual, você não coloca o 20, porque nós já sabemos que nessa casa aqui, todo número está vezes 10. Então, se eu tenho 2 aqui, é o 10 duas vezes. 2 vezes 10 é 20. Então, eu já sei que aqui vale 20. Entenderam? Então, é 2 e 4. É o 2 na casa da dezena e o 4 na casa da unidade.
Professor, é só para copiar e fazer? Não, é para eu quero que vocês façam e repitam com vocês, igual a tia chata faz na sala. Vão comigo, quando ninguém está prestando atenção. Preste atenção na tia. Ei! Lembra? Faz de conta, quando vocês estiverem fazendo atividade aí em casa sozinha. Lembra da professora quando fica sem voz? Aquela voz de taquara rachada, essa voz de taquara rachada da professora. Meninos, prestem atenção. Por quê? Porque se vocês só copiarem, vocês não vão aprender. Por que que esse 2 está aqui? Porque esse 4 está aqui. Tá certo? Então, quando vocês forem fazer, vocês prestem atenção. Vou fazer mais um com vocês. Olha só. Aqui, ó. O gato tá ficando doido ali. Na casa da dezena, eu tenho o número 2, certo? Só que eu sei que o 2 vale 20. Por quê? É o 2, é o 10 duas vezes. Então, aqui, na verdade, ó, é 20 mais quanto aqui? 1. Certo? Precisa botar o 01, professora? Não, pode botar um só. Tá certo? E como é que ficaria aqui meu algarismo usual? 2 na casa da dezena e 1 na casa da unidade. Entendeu? Então, primeiro vocês decompõem o número e depois vocês colocam ele no algarismo usual. Vou botar do jeito que tá. Certo? Ai, professora, que atividade chata. É chata agora. Depois vocês vão falar assim, nossa, a professora Mauricela ensinou, olha, eu sei fazer conta. É assim que vocês vão aprender a fazer conta. Mais na frente, umas continhas bem mais complicadinhas. Vamos lá. A gente tem que começar a pensar na escrita dos números. Como é que os números se chamam? O nome do número. Nada mais do que o nome do número. Certo? Então, a gente tem que escrever o número. As próximas atividades, professora, você vai perguntar isso? Vou. Por quê? Porque é um exercício duplo. Vocês tanto estão aprendendo a escrever, como estão aprendendo a contar e a visualizar o número, tá certo? E a gente também... Vocês viram o gato pulando ali? Vocês também vão aprender a pensar no número por completo, tá certo? A decompor o número. É uma outra forma de decompor o número. Mas a gente vai falar isso mais tarde. Mas primeira coisa, precisa copiar, professora? Eu queria que copiasse no caderno. Esses quadradinhos aqui, tá certo? Vamos escrever o nome dos números? Vale lembrar. Eu ia mandar fazer isso no caderno? Ia. Precisa ter isso no caderno? Precisa. E às vezes eu mando copiar mais de uma vez. Porque quando eu percebo que vocês estão errando muito, eu preciso que vocês façam essa contagem comigo na sala. Entendeu? Então, vamos começar? Vocês estão aí, peguem um caderninho e vão escrever os números, tá certo? É importantíssimo. Tanto para alfabetizar, escrever a palavrinha certa, como para ter noção da quantidade. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Aqui eu escrevi o quê, pessoal? Quem sabe? As casas da unidade. Aqui são as casas da unidade. E desse lado eu escrevi as casas da dezena. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, aqui eu escrevi a casa das dezenas e aqui as casas da unidade. Quando eu for escrever o número, eu vou usar essas duas casas, não é isso? Aí, vamos lá. Eu fiz uma atividade com vocês que nós faríamos em sala. Tanto para ver o número que vocês calçam, como para ver a altura de vocês. E a gente ia também medir o pé, né? Quem calça, digamos, 24, qual é o tamanho do pé que calça 24? Quantos centímetros tem quem calça? Então, a gente ia fazer essa brincadeira lá. Depois a gente pode tentar fazer aqui, mas eu acho difícil, né? É melhor a gente brincar quando a gente voltar. A gente é muito divertido, a gente sai medindo o pé de todo mundo. Inclusive o meu, que é bem pequenininho. Bem pequenininho, meu pé. Então, a gente vai
prestar atenção nas medidas que a gente usa no nosso dia a dia. Eu quero que vocês... A primeira coisa que eu vou pedir para vocês prestarem atenção hoje, que é fácil, que não tem como vocês não fazerem aí onde vocês estão, é vocês pegarem o chinelo que vocês estão calçados, o sapato que vocês tiverem aí e olhar qual é o número que vocês calçam. Entendeu? Olhem aí o número que vocês calçam. Só que não é para botar um número só, é para escrever o nome do número. Então, eu sou uma pessoa que tem um pé bem pequenininho e calço. Ai, peraí. E calço só bem pouquinho, 39. 40 vezes, mas eu gosto de falar 39, porque ajuda, sabe, a diminuir o impacto no coração. Então, como é o número 39? Claro que nenhum de vocês vão escrever, mas eu vou ensinar a escrever o meu número. Então, eu calço 39. O número seria esse, certo? Mas como é que eu vou escrever o número 39? Então, vamos lá. Não é composto de 2, não é a casa da dezena, é a casa da unidade. Então, vamos lá. 30. Eu calço 30. Olha aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. 30. E o é a mesma coisa de mais, né? É juntar, né? É igual a mais. 39. 30. Opa. Eu tô bagunçando meu negócio. 39. Tá certo? Aqui o 9, ó. 39. Esse é o meu número. Mas vocês vão olhar aí o chinelinho que vocês estão calçados, vão olhar o número, está meio apagadinho. Se vocês não conseguirem ver, pergunta para a mamãe, porque a mamãe sabe que a mamãe tem que comprar chinelo para vocês. E olhem o número que vocês calçam e escrevam aí, tá certo? Escrevam a tabela. É importantíssimo que vocês escrevam e prestem atenção, porque vocês vão ver bem nitidamente a decomposição do número e a composição do número. Como é que eu vou escrever o número 20? Digamos que tem coleguinha que calce 27. Eu vou escrever o 20 e o 7. Faz muito tempo que um filho meu não calça esse número, mas eu acho que deve ser mais ou menos isso que vocês calçam, 24, dependendo do tamanho. Tá certo? Olhem aí e depois a gente corrige, tá certo? Tá certo? Atividade bem legal hoje, bem tranquila. Vamos continuar fazendo continha. Depois a tia vai pedir para vocês medirem outras coisas, mas eu sei que é difícil de medir porque às vezes não tem régua, não tem fita métrica em casa, né? Mas eu vou ensinar vocês a medirem as coisas. Saber o que é maior, o que é menor, tá certo? E a gente vai compartilhar esses números de sapato aí. Só dizendo que eu já ganhei, entendeu? Eu já ganhei do pé maior da sala. A tia já ganhou disparada. Não tem pra ninguém com o pé da tia. Tá bom? Beijo, até a próxima.